Bom dia, vamos ver se está funcionando. Ué, nada? Start, tá. Bom dia, agora vamos ver, está funcionando agora. Vocês estão vendo que hoje eu estou com o bonezinho Vida Inteligente, né? Para quem não conhece, está aqui, ó, boné Vida Inteligente. Chegou há pouco, já anunciei. Sabe quantos foram vendidos até agora? 1. Mas nós chegamos lá, né? Tudo bem, produtos Vida Inteligente são assim, vendem barbaridade. 1 agora, 1 no mês que vem, 1 daqui a 6 meses, mas é assim, vamos tocando. Bom dia a todos, é bom estarmos juntos aqui de novo. E eu gostaria de mandar um fraterno abraço a todos e dizer que ontem o programa de ontem que nós falamos, nós estivemos aqui com o Jorge e falamos sobre meteoros, essas coisas todas, até o momento quase 600 acessos pelo YouTube. Realmente é um sucesso para um programa que nós resolvemos fazer assim, com os amigos, todo dia de manhã, e realmente está tendo sucesso entre as pessoas afins. Isso é muito importante, muito gratificante, e nós ficamos felizes com isso, porque a gente pode levar informação para as pessoas, ok? Bem, antes disso, de começar aqui, gostaram do boné? Não, o Bruno está aí também, o som está legal? Isso aí. Bem, hoje, antes de eu entrar no tema, o Jorge hoje não pôde vir, porque ele tem um compromisso lá, mas talvez daqui a pouco ele entre no chat. Ele me ligou um pouquinho antes de começar o programa, e ele tem um compromisso lá, e pode ser que ele participe através do chat. Eu recebi hoje aqui, eu sou assinante, eu vou mostrar para vocês a revista Arte Real. Vamos ver se aparece aqui, nós estamos com isso. Essa revista Arte Real, ela é feita pela loja maçônica lá de Cuiabá, nosso irmão Márcio Cambaúba. É uma revista fantástica, uma revista eubiótica, maçônica, tem assuntos sensacionais. A assinatura é baratíssima, R$60 por ano. A revista é bimestral e você pode assiná-la enviando um e-mail para Revista Arte Real, glemt.org.br. Se você não conseguiu anotar, você anote depois no YouTube, que logo depois nós colocamos o programa no YouTube, e envie sua assinatura, porque você vai estar colaborando para a perenização da revista e para você ter muita informação. Então, aproveitando que eu estou aqui ao vivo, eu quero mandar um fraterno abraço a Márcio Cambaúba, meu querido amigo e irmão, e a toda a equipe e os amigos de Cuiabá. Bem, eu tinha colocado ainda ontem, coloquei também, me veio a ideia, e eu sou assim, o grego é assim, o grego vem a ideia na hora e ele quer as coisas na hora. Se me dá na telha agora de eu cortar o cabelo, acaba o programa, eu vou aqui, corto o cabelo, acabou, não quero saber que dia que é, se é corte, se é lua, XY, nada. Agora a lua eu uso para coisas sérias aí sim, mas para cortar cabelo, essas coisas não estou nem aí. Então ontem eu tive a ideia de voltar para minha terra natal, para ir para a Grécia, e intuí de passar o meu aniversário lá, os meus 62 anos, agora dia 11 de maio. Então acabei de descer antes de vir o programa, já fui numa agência verificar um pacote que eu vou passar para as pessoas aqui que se interessaram, porque ontem à noite mesmo eu pus: quem quer passar o meu aniversário comigo em Atenas? Um grego, falando grego, em Atenas, no bairro de Placa, quebrando prato, conhecendo, pisando na história. Quem sabe, né? Na louca assim, vambora. Quem quiser, me escreve aí. Logo mais no decorrer do dia, me prometeram o orçamento para hoje à tarde, mais tardar amanhã de manhã. Eu vou passar quanto vai custar esse pacote. Quem quiser vir comigo, vem. Eu vou para a Grécia, passar o meu aniversário lá, aproveitar, pisar naquele solo que eu nasci, fazer algumas reportagens para o meu programa Grécia Sempre. Enfim, nada é por acaso. Vamos nessa? Vamos lá. Não sei como eu vou, mas eu vou. Bom, outra coisa, onde é que está hoje, eu anotei. Tá, o meu workshop no Rio de Janeiro, está se aproximando a data, dia 23 de março, eu vou estar no Rio de Janeiro, no Espaço Rio
ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Terapia dos Fractais é uma terapia que eu desenvolvi 6 anos atrás, que é uma coisa fabulosa, 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 fabulosa. Quem puder, compareça, que não vai se arrepender. Me escreva e depois, ou então anote Fractais Rio tudo junto, @gmail.com. Essas são as informações. fractaisrio@gmail.com. Escreva, pergunte quanto é, quando vai ser, onde vai ser e inscreva-se. Eu quero ver todos os meus amigos no Rio de Janeiro e quero revê-los. O que mais tem aqui? Já falei sobre tudo e vamos entrar então no tema em questão. Eu comentei ontem aqui com... Se emocionou com o quê? A Cleonice está aqui, bom dia. Jane Keller, a nossa suíça aqui, está aqui. Gosto muito, né? Gostosa a comida de lá mesmo, Jane. Bom dia a todos que estão aqui, a Cleonice, Bruno, Regina, Rosângela, Cristina, Rafael, Giane, Walter Santos, André Santos, Emar, Ednilson, alguns nomes ainda que não colocaram nome. E o Jorge está aqui, bom dia meu irmão, você entrou mesmo, bem-vindo aqui. O pessoal vai ficar contente com a sua presença, sempre aumenta a luz da nossa egrégora, a presença do nosso querido amigo e irmão. Está aí se pronunciando, muito bem. Ontem eu comentei aqui com o Jorge que eu tinha tido uma noite muito ruim. Excepcionalmente foi a pior de todas desse ano aqui, mas isso nas outras noites também. Eu não sei como é que meu colchão aguenta e o lençol também, porque eu devo virar umas 600 vezes por noite. E eu não sei também como é que eu não perdi os pelos das pernas também. Vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. E eu não sei o que é isso. Ah, não, é o calor, é isso e aquilo. Mas não é. A cabeça fica funcionando, tive as sensações de que estava faltando alguma coisa, aquela ansiedade, eu não sei o que é. Eu estou bem, posso dizer que eu estou bem, eu faço o que eu gosto, posso fazer o que eu gosto, então não tem algum motivo assim para isso, né? E curiosamente o Jorge também abordou ontem aqui, que também tinha passado uma noite ruim. Aí quando eu comentei isso no nosso programa de ontem, outras pessoas depois no decorrer do dia me disseram a mesma coisa, que não tem dormido bem, isso e aquilo lá. Então, como tudo vem intuitivamente, eu achei por bem a gente comentar isso, para trocarmos ideias todos que estamos aqui online hoje. E o tema que apareceu foi como você se sente com você mesmo. Como você está se sentindo em relação a você mesmo? Primeiro, você está bem? Você está satisfeito? Você dorme tranquilo? Você passa um dia tranquilo? Eu quero levar essa conversa, esse bate-papo, essa troca de impressões, não para problemas de ordem pessoal. Todos nós temos algumas coisas a resolver. E não é essa a questão. Nós abordamos aqui também o que nós falamos aqui ontem aqui, que nós falamos sobre aquelas coisas que nós temos como sensibilidade, né? Vai acontecer alguma coisa no planeta, a gente sente, reverbera, a gente não sabe o que é, no dia seguinte a gente lê um jornal, lê uma revista, assiste televisão e a gente vê que alguma coisa aconteceu. Então, de alguma forma, nós estamos ligados a todos, né? E isso reverbera na gente e a gente não compreende. Então é isso que eu queria trocar uma ideia com vocês, querer saber com vocês como vocês se sentem, para a gente trocar essas impressões, que assim é bom. Puxa, eu não estou sentindo isso sozinho, não estou louco. Então a gente trocando essas ideias, nós vamos poder nos entender, e ainda com a presença do nosso querido amigo e irmão Jorge, a gente pode até abordar isso de um aspecto, por um outro prisma, né? Porque ele tem uma outra visão totalmente diferente da nossa. E essa visão está sendo distribuída, compartilhada durante todos esses anos, e nós estamos compartilhando, começando a ter essa percepção que ele nos passa, né? E muitas coisas que ele falou, eu gravei ao longo de todo esse tempo e me foram extremamente úteis. As demais, que não se manifestaram ainda no meu entendimento, elas virão com o tempo, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Regina, eu também me senti estranha a noite passada, mais ou menos como o Grego falou. Foi bem estranho, mas foi a única vez. Geralmente durmo, que é uma beleza. Acordar é que são elas. Isso acontece, né?
Outros dizem que dormem depois de ver o vídeo inteligente. A Cleonice diz que o processo está sendo o oposto. O Bruno tem dormido bem otimamente. Isso é uma maravilha. Bom, dentro desse tema aqui apareceu também, há uns anos, em 2003, apareceu uma coisa na internet que deram o nome, porque quando a gente não tem o entendimento das coisas, a gente as nomeia de acordo com o que a gente imagina, né? E esse assunto foram levantados 12 itens que chamaram a atenção os 12 sinais do seu despertar divino. Eu achei que tem alguma coisa interessante nisso, nós vamos abordar isso hoje, e cada um discirna do jeito que tiver condição dentro do seu entendimento. Eu acho que vai bater com muita coisa que a gente tem falado aqui. Recife ligado no dia inteligente. Mufigu. Ô Mufigu, clica no seu nome aí, em cima desse Mufigu, clica com o botão direito e aí você seleciona em cima disso e coloca o seu nome. Seria bom a gente tratar por você, ou então escreve seu nome aí que a gente fica sabendo quem é. Recife presente no Vida Inteligente Interativo. Mudei. Branca Duarte, agora sim, poxa, Bianca Duarte, um nome tão bonito. Bom, deixa eu ver aqui antes de entrarmos no tema aqui. Flávio Mota. Eu pessoalmente desde muito tempo sinto que tem muita coisa que eu preciso fazer. Não tem relação necessariamente na área profissional. Isso sempre me deixa inquieto. Mas sempre que eu vou atrás de informação, trabalho espiritual, social, pula, esse negócio pula e eu não consigo ler. Estudo. Aí passo. O Jorge está rindo aqui. Tá, vamos lá. Estas noites estão curiosamente conturbadas, quase que da mesma forma como estava na época que os Estados Unidos haviam invadido o Iraque. Sei lá. Então vamos começar aqui. Foi levantado isso há muito tempo atrás. A Emara diz que estamos como os pássaros. Sempre que antecede algum acontecimento, os pássaros voam mesmo sem rumo. É mais ou menos assim que me sinto. É isso mesmo, Emara. Aquele silêncio, né? Antes de tempestade, antes de terremotos, antes de cataclismos, os animais se sentem estranhos, ou ficam quietos, não chiam, não fazem barulho nenhum. Quem sabe? Eu espero que não seja nada sério no nosso planeta, para a nossa casa, né, a casa que nós moramos. Bom, um dos primeiros sinais aqui que nós anotamos aqui nesse texto que eu passei para vocês foi o dores no corpo. Dores no corpo, especificamente no pescoço, ombros e costas. Aqui o autor disso, isso eu não acredito nisso, o Eustáquio não acredita nisso, diz que isso é resultado de intensas mudanças no seu nível de DNA, enquanto a semente crística é despertada internamente. Isso também passará. Bom, se isso aí a semente crística está despertando internamente, mudança de DNA, eu não sei. Mas dores no corpo, pescoço, ombros e costas, pode ser sinal de transformação ou pode ser sinal de que você não está sentando direito, de que você está trabalhando muito, de que você tem vida sedentária e N outros fatores. Então, quando a gente lê uma coisa, a gente não pode levar ao pé da letra. Nossa, então meu DNA está mudando. A semente crística está nascendo aqui em alguma terrinha interior. Não é bem assim. Vamos ler, vamos interpretar e vamos ver como isso reverbera na gente. Ok? Esse é o primeiro. Então, se você tem dores no corpo, sofrimento, especialmente pescoço, ombro e costas, das duas uma, vai fazer exercício, toma um Dorflex. Isso é mudança interior? Não sei. Ou então o teu interior está falando, vamos fazer um pouquinho de exercício que isso tudo passa. Deixa eu ver. Não penso assim, tipo X-Men, tá vendo o Bruno? Isso, tá vendo, o Jorge está dizendo, isso, mudança de DNA não é real. Claro que não, ok? Claro que não, porque eu não sei, mas eu sinto. Tem muita coisa que eu sei, mas não sei explicar por quê. Está aqui, você me pergunta por quê, grego, sei lá. Extremamente ponderado, é isso mesmo. Não penso assim. Se pensar, estarei participando desta egrégora criando negativa, Cleonice diz. Ednilson, estou me sentindo muito cansado ultimamente por não ver a justiça em ação com relação aos nossos políticos. Pode ser, mas não estou vendo nada. Ednilson, você tocou num assunto legal. Se a gente se envolver nessa questão do político, nós vamos entrar nessa forma de pensamento que não leva a nada. Esse negócio de assinar carta para o Renan Calheiros sair fora,
e abaixo assinado, não dá nada, e você entra numa egrégora que não interessa. É muito melhor você, no seu recolhimento, ou nós, qualquer um de nós no nosso recolhimento, mentalizarmos coisas boas lá para Brasília, pelo Senado, tudo, do que a gente ficar vociferando, falando mal desses políticos. Nós não vamos estar colaborando em absolutamente nada. Então, a melhor forma da gente poder ajudar é não participar dessa fomentação de coisa ruim, dessa egrégora ruim, falando mal dos dirigentes, do presidente, essas coisas. Ao contrário, vamos mentalizar, mandar, cada um da sua forma, mandar energia, mandar luz, mandar o que seja lá o que for. Essa luz que falamos no programa anterior, né? Mas tudo bem, imagina o que você quiser e mande, mas mande coisa boa. Não fique pensando coisa ruim, manda coisa sua, não dos outros, não entra dos outros, tá? Vamos lá. Tá. Muito bonito o evento do Recife, no Ouro Consciência desse período único Leonice. A Emara diz, mas se você vai ao médico e fala sobre seus sintomas, ele diz síndrome do pânico, toque bipolar, depressão profunda, sai do consultório com uma receita enorme. É isso aí, Emara. Aí é que tá. Mas se você vai para o médico, você vai bem, isso aí é profilaxia. Agora, você não vai acreditar em tudo que o médico vai falar. Você vai pesar o que ele falou e você vai sentir se aquilo é verdadeiro ou não. Agora, você precisa ter um conhecimento de você próprio também, senão você vai ser Maria vai com as outras, você sempre vai ser aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Você tem que se descobrir. Não adianta ficar assistindo Vida Inteligente 8 anos e não se transforma. Nós não somos transformadores, estou dizendo apenas isso. Segundo item daquele título aqui, de Sinais do Seu Despertar Divino, diz o seguinte: sentimento de profunda tristeza interna sem aparente razão. Você está soltando o seu passado, dessa vida e de outras. E isso causa o sentimento de tristeza. Isso é semelhante a mudar-se de uma casa na qual viveu por muitos anos para uma nova casa. Por muito que você queira mudar-se para uma nova casa, existe uma tristeza por deixar as memórias para trás, energias e experiências da casa velha. Isso também passará. Nesse aspecto de profunda tristeza interna, isso eu sempre tive. E não sei porquê. Não sei porquê, não preciso de psicólogo, não quero saber. Essa tristeza é minha, essa solidão é minha e eu caminho sozinho e tudo bem, estou acostumado com isso. Agora, essa questão que também fala da nova casa pela velha casa é o tema que eu falei outro dia aqui sozinho, acho que nesse programa. Já vou olhar tudo, nossa, como a turma fala. E eu me refiro que para você dar espaço para o novo, você tem que abrir mão do velho. E nós somos muito apegados, né? A gente abrir mão do velho. Outro dia mesmo em casa, aí minha filha, eu estava mexendo no armário lá, achei um telefone cor-de-rosa, velhão. Falei, o que é isso, Claudinha? Falou, não, telefone. Falei, pô, mas você tem um novo disso aqui? Não, mas ainda funciona. Falei, então acabou de funcionar, porque eu vou sumir com isso aqui. Ela me olhou feio disso aqui, mas ela tem esse apego pelas coisas velhas. Todos nós temos, né, alguma coisa por esse apego. E para a gente se abrir mão disso, isso aí é muito difícil. E às vezes essa abertura de a gente querer se transformar e querer acreditar aquilo que é falado no Vida Inteligente, e entre aquelas nossas crenças, a gente abandonar isso, aquilo lá, a gente fica naquela tristeza, naquela agonia, naquela eu largo, não largo, e se eu largar aquilo, se isso que o grego fala e o Jorge fala não é verdade, Vida Inteligente, ou tudo que eles propagam aí, então fica aquele conflito. Estou generalizando, estou dando um exemplo qualquer, mas você abandonar o velho é difícil, realmente dá um conflito interno. Essa questão da tristeza, procure ver qual é a origem da sua tristeza. Nós já falamos no Vida Inteligente sobre tristeza e alegria. Veja, www.vidainteligente, mosaicosdonovociclo.com.br. Lá está tudo para você rever, reouvir, fazer um novo entendimento das coisas. Então você tem toda a condição de discernir o que é que você está sentindo, qual é a origem da sua tristeza. Ok? Deixa eu ver o que a pessoa falou. Também grego agora minimizando. Sempre que meu estômago ataca, eu sinto tristeza. Tudo bem. Vamos ver aqui. Domingo houve evento, tá. Emara, isso da carta para o Renan é manipulação. Primeiro tem por base uma organização com interesses próprios, que é o Avaz. Segundo, que eu acho que essa razão efetiva da mídia atacar a alternativa do Renan, a presidência do Senado, era do Luiz Henrique. É isso aí. Jorge, isso mesmo. Ele diz que é manipulação, e primeiro tem uma base de organização de interesses próprios, que é o Avaz. Segundo essa energia... Nossa, isso aqui pula, peraí. Deixa eu reler isso aqui do Jorge. E esta carta, eu acho que a razão efetiva da mídia atacar, que é a alternativa ao Renan para a presidência do Senado, era o Luiz Henrique. Eu também penso que os maus somos nós também. Quem é que fala isso? É o Flávio Mota.
vibrando bem o amor e desejando de seus outros. Nós espalhamos essa energia, a única forma de mudar o mundo. É isso aí, é isso aí. A gente só muda o Bruno quando se alimenta mal. Põe, vamos embora. Outra questão aqui e dos 12 sinais do despertar divino. Chorar sem razão aparente. É bom e saudável deixar as lágrimas fluírem. Isso ajuda a soltar a velha energia interna. Você tem chorado? Essa questão de chorar é bem interessante. Isso é verdade, né? Porque eu tenho dificuldade em chorar. Dificuldade não, quando eu me emociono eu choro à toa. Não tem coisa específica para eu chorar. Posso chorar vendo uma criança, uma coisa linda. Sei lá. O lugar que eu mais chorei nesta vida, precisei ser socorrido, e eu sou duro de chorar. Não é porque eu queira, porque eu sou duro, fazer o quê? Eu adoraria ficar chorando aí para limpar meus canais lacrimais. Foi num lugar chamado Alto Paraíso de Goiás. Aquele lugar que, segundo nosso irmão Jorge, aquela região Alto Paraíso e o Planalto Central foi o primeiro local do planeta a se solidificar. Não sei se é em função disso, a energia fabulosa que tem lá. É um lugar fantástico. Eu piso lá e eu começo a chorar, sei lá do que. Já tive que ser socorrido com reiki, com não sei o que, tal, mas Alto Paraíso me transforma todo. Então, o chorar, se permitir, se abrir, eu acho que se a gente, olha aqui, o que veio aqui agora, é como se fosse o banho da nossa alma, né? O choro. Não tem jeito de lavar a alma? Não tem. Então, chorando, você lava a alma, meu. E se sente aquele bem-estar, tudo. Limpa os canais lacrimais e você coloca para fora tudo aquilo, seja chorar de alegria, seja chorar de tristeza, seja chorar de saudade, seja lá o que for. Nós precisamos transmutar e acabar com essas coisas. Enquanto elas aparecerem, é porque elas ainda estão em nós. E elas ainda estando em nós, como disse o nosso irmão Jorge ontem, e com a pergunta, acho que foi da Cleonice, a questão de sublimar tudo o que aparece. Então nós temos que trabalhar, transformar, transmutar e finalmente sublimar. Se não formos à Grécia, podemos ir ao Alto Paraíso juntos. Por que não? Sim, é um lugar que eu vou te contar. Até pensei hoje, porque eu tive uma proposta aqui no Facebook da nossa querida irmã Ana Patrus, que ela fala por que não a gente fazer uma viagem vida inteligente. Aí eu pedi para ela que sugerisse um local e sabe que me veio na cabeça Alto Paraíso, mas não sei, vamos ver, deixa fluir, o que tiver que ser será. Mesmo sentindo qualquer manifestação de dor, devemos vibrar sempre com positivo e decretar em alto e bom som que estamos ótimos. Devemos apoderar do dia, do momento e remodelar, transformando-o. Quem falou isso? Deixa eu ver aqui. Nossa, é difícil mexer com isso aqui. O chat é chato. Foi a Mariana, muito bem. Flávio Mota, se algum dia você tiver oportunidade, vá à cidade de Araxá. Tem um homem chamado Tadeu que faz um trabalho gigantesco na cidade. Quando você visita... Pulou de novo. Puxa vida. Tá, cadê? Isso. Quando você visita o trabalho dele e conhece, é impossível não ser tocado pela emoção. Sim, bacana. Valeu a dica. Ótimo programa, tá ok. Beleza, vamos seguir. Quarto item. Repentina mudança no trabalho ou na carreira. Um sintoma muito comum. Como você muda, coisas à sua volta igualmente mudarão. Não se preocupe em achar emprego perfeito ou carreira agora, isso também passará. Você está em transição e poderá fazer várias mudanças de empregos até se estabelecer em algum que caiba a sua paixão. Essa questão da mudança, é claro, é natural. Se você muda internamente, você já não quer mais as coisas que você militava. Então é muito natural, se você está se transformando, mudando, você vai buscar outras atividades, outras coisas que satisfaçam mais o seu coração, a sua alma. Deixa eu ver o que a Angélica fala aqui. Bom dia, Angélica. Não sei se você está participando, mas tudo bem. Pelo menos está no Skype. Tem muita gente que entra no Skype, mas não entra lá. Então eu tenho que conciliar isso tudo. Então a questão do trabalho, se você está insatisfeito com o seu trabalho e você está ansioso com isso, crie coragem, assuma, mude. Busque um novo trabalho, uma coisa que te chame mais atenção, seja mais prazeroso para você, porque não adianta a gente estar se transformando internamente, fazendo alguma coisa que a gente não gosta. Nós temos que conciliar, sempre entrar no meio termo, nos 180 graus, para que a gente possa aferir sucesso naquilo que a gente busca.
Cleonice, está mudando, mas encontrando mais paz, minha família também está assim. Que bacana isso é natural. É importante o que ela falou, porque quando você muda, você começa a mudar o seu entorno também. Então tá aí, a Cleonice mudando, encontrando mais paz. Minha família está assim também. Se alguém da sua família se transformar antes de você, você vai ver a reverberação e você vai melhorar em função disso. Afastar-se das quinto item, afastar-se das conexões familiares. Você está conectado com a sua família biológica via velho karma. Ô Jorge, você que está aí, se você estiver atento, ajuda aqui nessa questão. Quando você sai do ciclo kármico, os vínculos das antigas conexões são soltos. Vai parecer que você está afastando-se de sua família e amigos. Isso também passará. Depois de um período de tempo, você pode desenvolver uma nova conexão com eles, se isso for apropriado. Porém, a conexão será baseada na nova energia, sem elos kármicos. Eu percebo, e eu posso dizer por experiência própria, eu só posso falar por mim, né, pela minha experiência. Nesses 62 anos que eu estou, já saí de casa por 2 vezes. Senti muita falta da minha família, mesmo estando próximos, aí senti muita falta. Mas essa falta é questão não só do amor, que são frutos por mim gerados, assim vamos dizer, eu fui instrumento, mas também da necessidade da responsabilidade. Como disse Jorge, está aqui, ó, totalmente improcedente, então por favor escreve aí, Jorge, que eu leio para todo mundo. Você está naquela família porque você escolheu, todos estão lá para vivenciarem alguma coisa, resgatarem alguma coisa, escolheram estar juntos. Então essa questão do afastamento, às vezes durante até a própria formação dessa família, digamos assim, formação que eu digo o seguinte: homem e mulher se encontram, se casam, cada um tem o companheiro que precisa, segundo diz o nosso irmão Jorge. Aí vem os filhos, é claro, você tem que estar com eles durante a sua fase de crescimento, de educação e tudo. Se você sai nesse período, que foi o meu caso, assim, eu acredito que você cria um hiato que você vai ter que recuperar mais para frente, ou não vai ter tempo de recuperar aqui, não sei. Se o Jorge pudesse interceder, eu agradeceria muito. Quer dizer que se você, o Jorge disse, quer dizer que se você se afastar fisicamente de alguém, os laços de karma rompem-se? É o cúmulo da análise de mente concreta e decorre só do desconhecimento do que é karma e da falta de entendimento do que existia além do que é visível. É isso aí, tá vendo? Vou repetir. Quer dizer que se você se afastar fisicamente de alguém, porque isso aqui contradiz o que está dizendo aqui, essas coisas que eu tinha falado, os 12 sinais do despertar divino. É o cúmulo da análise de mente concreta e decorre só do desconhecimento do que é karma e da falta de entendimento do que existe além do que é visível. Flávio Mota disse: eu desde pequeno nunca me senti muito ligado à minha família. Eu sempre muito me cobrei por isso. Tudo na vida é oportunidade e aprimoramento, seja trabalho e família, diz a Bianca Duarte. O Jorge complementa: karma é a razão da própria existência, e a família e relação são aqueles ambientes que nos atraem e nos permitem sublimar as tendências negativas e desenvolver positivas. Olha aqui, então tá aí, Jorge, estou convidando você agora para quinta-feira que vem. O tema que nós vamos abordar, o tema do Vida Inteligente com o Jorge na próxima quinta-feira, não nessa, na outra, vai ser família. Assim nós vamos esclarecer essa questão, ok, Jorge? Família é um conjunto de catalisadores, podem e vão despertar em nós o melhor e o pior. O equilíbrio é o resultado de todos. Eu acho que bacana que o tema se apresentou. Eita, tá vendo, Jorge? O tema se apresentou, é assim, ele se apresenta e fala assim: ops, trabalhem, eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser esclarecido, falem de mim. Então é isso. Tema da próxima quinta-feira: família no Vida Inteligente, com Jorge Antônio Ouro e Eustáquio Andréa Patunas, eu. Bom, então tá aí. Rosângela diz: estou longe da família biológica, acredito que tem algum karma aqui na Europa, mas quero me organizar para voltar e morar no Brasil. Tudo a seu tempo, eu acho. O Bruno diz que é persona não grata na sua família. Você é meio chatinho, né, Bruno? Não, brincadeira, gosto muito de você. Mas eu consigo entender o meu dever mesmo não tendo afinidade nenhuma. O Jorge topou, então já está feito, hein? Quinta-feira que vem, família, nós vamos falar, vamos esclarecer essa questão para que a gente não fique divagando ou falando, passando informação errada. Tá, vamos para o 6º tema aqui. Padrões de sono, tocou aqui, padrões de sono pouco comuns.
É provável que você acorde muitas noites entre 2 e 4 horas da manhã. Eu acordo muitas vezes assim, nesse período aqui, principalmente 4h20. Há muito trabalho sendo feito em você e isso muitas vezes faz você acordar para dar uma respirada. Não se preocupe, se você não puder voltar a dormir, levante-se e faça alguma coisa. É melhor do que deitar na cama e preocupar-se com coisas humanas. Isso também passará. Não sei, tudo bem. Acho que o sono é aquilo que nós já falamos, a questão do sono. O Jorge disse que a tua noite é o reflexo do seu dia. Aquilo que você comeu, aquilo que você pensou, aquilo que a sua mente não sossega. Então, você não dormir, cada um sabe por que não dorme, né? Então, tá. E outros não entendem também, mas paciência. Mas não é todo mundo que você está sendo mexido, essas coisas, eu não acredito nisso. O Jorge diz, sempre temos que lembrar que o que atrapalha o entendimento do que é família é o uso do meu, minha, entre aspas, meu, minha, meu filho, minha família, essas coisas. O Flávio Mota diz que muitas vezes ele acorda nesse horário e bota os bofes para fora no banheiro. Ei, Flávio, é isso aí. É uma forma de limpar o corpo. Rosana, como assim, Jorge? Somos uma família, seria isso, Jorge? Somos uma família? A Cleonice pergunta. Responde aí, Jorge. A pergunta é se nós somos uma... Claro que nós somos uma família. Cada um tendo que resolver dentro dessa grande família, cada um tendo que resolver com suas respectivas famílias dentro dessa grande família. É uma coisa parecida. Bom, vocês são apressadinhos também, né? Falando que nós vamos fazer um programa exclusivo, isso, na quinta-feira que vem, logo depois da Convenção de São Lourenço, a 65ª Convenção da Sociedade Brasileira de Obiose de São Lourenço. Aí o Jorge já vem lá todo energizado, todo giva, já vem lá com a corda toda e nós abordamos família na semana que vem. A família que habito. Jorge, não é minha família. Eles não têm que servir ou existir em função da minha pessoa. Família é um conjunto de seres humanos evoluindo juntos por conta da similaridade de defeitos e pontos positivos. Tá aí? Depois vocês assistem daqui a pouquinho no YouTube também, e aí vamos entendendo o que a gente está soltando aqui em pinceladas. Vamos à questão número 7. Sonhos intensos. Nestes podem ser incluídos sonhos de guerra e batalha, sonhos de caçadas e sonhos com monstros. Você está literalmente soltando a velha energia interna e essas energias do passado são muitas vezes simbolizadas como guerras, corridas para escapar e o bicho papão. Isso também passará. Tá. Essa questão de sonhos, nós temos 4 ou 5 programas Vida Inteligente que nós falamos de sonho. Foi com o homem o Atanúbio, da Nova Acrópole, o Jorge Antônio Ouro já falou sobre isso, a Rosinha Souza também falou, a Rosa de Souza, o parapsicólogo e psicólogo César Grisa também. A questão dos sonhos é muito relativa, nós já abordamos esses temas, não tem nada a ver com aquilo de coisas intensas. Agora, existem aqueles sonhos que cada um tem a sua capacidade de entrar no éter, aí, no astral, e verificar coisas que já passaram e que estão lá no astral, né? E aí reflete no seu sonho e você traz aquilo para a sua realidade. Família que habita. O Jorge, a Mariana pergunta: Jorge, e quanto aos filhos, erramos quando chamamos de nossos filhos? Khalil Gibran Khalil diz que nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos do mundo, né? A gente só é instrumento para trazê-los ao mundo, mas eles não nos pertencem. Jorge, Mariana, não são nossos, são seres os quais geramos, mas que devem ser vistos como o que são, seres humanos com os quais convivemos, aprendemos e ensinamos. Às vezes o melhor ensinamento é o próprio erro do pai e mãe. Olha que importante isso, eu vou até repetir. Não são nossos, são seres os quais geramos, mas que devem ser vistos como o que são, seres humanos com os quais convivemos, aprendemos e ensinamos. Às vezes, o melhor ensinamento é o próprio erro do pai e da mãe. Cleonice, a imagem está travada, ela diz que está travada e sem som, ou é só comigo? Às vezes é isso, é o seu... Conforme vai enchendo muita gente aqui, a banda do Vida Inteligente não é muito grande. Eu compro uma banda para determinado número de pessoas. Começa a encher o número de pessoas, aí começa a dar umas travadinhas, mas isso é natural de acordo com a sua conexão, tá, Cleonice? Mas já fica bom.
Aqui está normal, perfeito. Vamos lá para mais um item. Desorientação física, 8º item. Em tempos você sentirá muito sem chão. Você estará mudando espacialmente, com a sensação de que você não pode pôr os 2 pés no chão ou que você está andando entre 2 mundos. Conforme sua consciência muda para a nova energia, seu corpo algumas vezes atrasa-se e fica para trás. Isto é, ele não acompanha. Gaste mais tempo na natureza para ajudar a aterrar a nova energia interior. Isso também passará. Essa questão da desorientação física, eu não concordo, quer dizer, meu entendimento não é dessa forma. É a questão que você vai começando a ter noção da temporalidade, do sempre, do todo. Então é questão você conviver com as duas coisas ao mesmo tempo. É que nem eu chamo de pororoca espiritual, pororoca mental. É o novo com o velho convivendo, aquela mistura, aquele encontro das águas, aquele rebuliço que dá quando a água do mar se encontra com a água do rio. É isso que acontece e nos dá essa desorientação normal nessa fase de transição do novo com o velho. Então isso é natural, não se preocupe, isso passa, ok? Freeze total. O que é isso, freeze total? Tá? O que é, Jorge? Que negócio é esse? Você virou um americano agora? Freeze? O que é freeze total? Diz aí pra nós. Dá um F5. Ah, tá. Isso aí. Travou do Jorge. Congelou. Ah, agora congelou. Tá vendo? É isso. É porque a conversa está muito cool. Está muito boa. Vamos para o 9º item. Aumento da... Ah, isso sim. Isso aqui, o doidaço do Eustáquio está assim. Aumento da conversa consigo mesmo. Você encontrar-se-á conversando com o seu eu. Mais frequentemente, você de repente perceberá que esteve batendo papo com você pelo menos pelos últimos 30 minutos. Existe um novo nível de comunicação tomando lugar dentro do seu ser. E você está experimentando a ponta do iceberg com a conversa consigo mesmo. As conversas aumentarão e se tornarão mais fluidas, mais coerentes e com mais visões interiores. Você não está ficando maluco. Você apenas chambra, movendo-se para a nova energia. Isso é verdade. Agora, não sei se é porque é piração minha, em função da idade, mas eu converso muito comigo mesmo. Eu falo na rua, quem olha fala, esse cara... Mas hoje você tem essa vantagem, porque tem aqueles telefones que você pensa que as pessoas estão falando sozinhas, elas estão falando no telefone, né? Então eu posso falar à vontade que estão achando que eu estou falando no telefone. Mas eu converso comigo mesmo. Eu converso, eu pergunto, eu respondo, cada vez com mais intensidade. Eu acho que o melhor confidente é você mesmo. A melhor resposta está dentro de você mesmo. Então, quanto mais você conversar com você, mais você vai se conhecer e mais você vai conhecer aquilo que habita dentro de você e que é o seu verdadeiro eu. Ok? Fique atento, você não está doido não, você é real. Eu bato papo comigo desde os 14 anos, diz o Flávio Mota. É isso mesmo. Tem muita gente que conversa sozinho. Você não pode confundir com aqueles que estão cheios de cachaça na cabeça e estão na rua ali, acompanhados por N entidades astrais que estão conversando também, mas aí é diferente. Tá, congelou a imagem de novo. Cleonice, ok. Isso aqui, vamos seguir adiante. Vamos para o novo. Ó, já passamos, falando demais, hein? 11:08 já. 10º, outro tema aqui, sentimentos de solidão, mesmo quando em companhia de outros. Você pode sentir sozinho e longe de outros. Você pode sentir desejos de evitar grupos e multidão. Você está percorrendo um caminho sagrado e solitário. Tanto quanto os sentimentos de solidão causem ansiedade, é difícil nesse tempo contar isso a outros. Estes sentimentos de solidão estão associados ao fato de seus guias terem partido. Não sei que guias são esses. Eles estiveram com você em todas as suas jornadas, em todos os cursos da sua vida. Era tempo deles se afastarem, assim você ocuparia esse espaço com sua própria divindade. O vazio interior será ocupado com amor e energia pela sua própria consciência crística. E eu acho que esses guias que ele se refere, porque muitas vezes a gente recebe informação, mas a gente interpreta da forma que a gente tem conhecimento. Então, não que eu recebi uma informação errada, eu interpretei a informação errada, erroneamente. Então essa questão, o que me veio aqui quando eu estava lendo sobre essa questão, os guias estão se afastando, o guia que eu chamo é a ilusão está se afastando. Então quando a ilusão se afasta e você cai na real, aí você sente uma solidão. Cadê a minha ilusão agora? Eu não disse que eu era mais feliz quando eu vivia iludido? Cansei de dizer isso no Vida Inteligente ao Vivo. Então quando você... E agora as minhas ilusões? E as minhas coisas que eu não tenho mais? Então eu fico meio que solitário.
Mas é isso, não é que ninguém se afastou. Se afastou a ilusão de você. Agradeça, você agora está desperto. Tá vendo? Guias, besteira, o Jorge está falando, é isso aí. Curioso, esse sintoma também comecei a ter por volta dos seus 14 anos. Flávio, seus 14 anos foram mágicos aí, hein? Maravilha. Jorge, bater papo conosco mesmo é importante, mas só tem que ver que tipo de conversa. Se for papo furado, não leva a nada. Claro. O Jorge foi bom ele abordar aqui, e eu disse, eu não tenho vergonha nem medo de dizer. Sabe que tem gente que diz, você se expõe muito. Que expõe pra quem? Vou esconder do quê? Eu sou o que eu sou. Eu me cobro muito. Muitas vezes estou andando, já repito aqui, já falei isso. Às vezes eu estou andando na rua e me vem uma imagem de uma coisa que eu fiz e que estava errada. Mas que eu não achava que estava errada na época. E aí aquele como um juiz na cabeça se apresenta e fala assim, olha, cara, o que você fez. Aí eu faço até trejeito na rua assim, da coisa assim, da vergonha de eu ter feito aquilo, qualquer coisa, e aquilo faz com que eu tenha entendimento para eu poder pensar naquilo, como já me foi ensinado na vida inteligente, de olhar aquilo por um outro prisma, por outro aspecto, para poder mudar aquele passado lá, e essas imagens já não virem mais me cobrando dessa forma rigorosa, dessa forma de juiz, mas uma forma que me faça, olha, entenda isso aí que te martela tanto na cabeça, e sublime isso. Isso é importante. Faça isso e preste atenção nisso. Tá, não pulou nada aqui. Ou tá travado esse negócio aqui. O chat tá normal, tá travado sim. Ixi. Bom, se tá travado ou não tem problema, porque deixa eu ver. Porque isso. Dá um reload na página, dá uma reiniciada. Vocês não estão perdendo nada, não se preocupem, porque isso está sendo gravado, tá? E logo daqui a pouco está no YouTube. O Jorge diz, um grande aprendizado é aprender a ter paciência e respeito às nossas próprias limitações. Se assim não for, passamos a ser nossos próprios acusadores, júri, juiz e principalmente nosso próprio carrasco. É o meu caso, meu querido irmão. Mas eu estou me observando aqui para que não seja assim. Mas é bom, pelo menos eu estou me cobrando. Isso é bacana e já há um bom tempo e já estou modificando isso. Isso é bom, estou observando. Isso aí. Então vamos lá. 11º, estamos terminando, tá? Perda de paixão. Você pode sentir-se totalmente desapaixonado, com pouco ou nenhum desejo de fazer qualquer coisa. Isso está certo e isso é apenas parte do processo. Pegue esse tempo para fazer nada mesmo. Não lute você mesmo por isso, porque isso também passará. É semelhante a reprogramar um computador. Você precisa fechar por um breve tempo para poder carregar com um novo e sofisticado software, ou nesse caso a energia da semente crística. Já falamos isso num dos itens anteriores. E essa questão de desapaixonar e tudo, ela serve para qualquer coisa. Porque quando me falam que eu preciso ter companheira, que você não tem companheira, arrumar amor, essas coisas todas, eu digo que meu amor é o meu trabalho. Meu amor é o Vida Inteligente, a Rádio Vida Inteligente, o Mosaicos do Novo Ciclo, o programa Grécia Sempre e tudo aquilo que eu faço. E não é que isso aí não é paixão, isso é amor mesmo por aquilo que eu faço, porque paixão é uma coisa passageira, paixão é surreal, paixão é ilusão, paixão é duradouro não, tem um tempo de duração, o amor já é perene. Então é muito importante esse tema, esse item mesmo da questão de desapaixonar-se. Tem que dar lugar para o novo, e para o novo você precisa realmente abrir mão do velho. Um comentário, assuntos, opiniões aqui que demonstram o não acompanhamento dos temas já abordados pelo VI. Até hoje só 29 vídeos consegui ver, mas tantas dessas dúvidas aqui já foram esclarecidas. Tá vendo? O Flávio Mota disse, isso aí foi a Cleonice que falou. O Flávio disse que a nossa sociedade valoriza muito a paixão. Claro, valoriza a paixão porque é consumo. A nossa sociedade é consumista. Enquanto nós não mudarmos isso, vamos ter que conviver com essas paixões. Paixão é um ótimo tema para um programa. Nós já falamos, já foi tema. Prestem atenção no Vida Inteligente. Pode assistir os 145 anteriores, que foi bem esclarecido o tema da paixão. Tá? Então vamos lá. O Ugi Bunch, olá grego, como personalizar meu nome no chat? É o Franco. Franco, você clica em cima do Ugi Bunch com o lado direito do mouse, aí você seleciona e põe seu nome Franco em cima, ok? Isso aí, tá aí. Ó.
Então vamos lá para o último tema, último tópico. Bacana, o número 12, assim, um profundo desejo de ir para casa. Esta talvez seja a mais difícil e desafiante de qualquer uma das condições. Você pode experimentar um profundo e irresistível desejo de voltar para casa. Isso não é um sentimento suicida, não é baseado numa frustração ou raiva. Você não quer fazer um grande negócio disto ou causar drama para você mesmo ou para os outros. Eu nem vou ler o resto, mas essa questão de querer voltar para casa, meus amigos, meus queridos, meus irmãos, se você está aqui, é porque você tem que estar aqui, convença-se disso. Teve um monte de gente que não quis voltar para casa e já foi, que é o processo que nós chamamos de morte. Essa questão de voltar para casa, você vai voltar para essa casa, que você não tem ideia do que seja, né? Não adianta olhar para cima e achar que você veio das estrelas, você está no céu e você fica olhando com aquele negócio de saudade, essas coisas todas. Voltar para casa talvez seja voltar, o entendimento é voltar para a unidade. Mas não adianta você voltar para casa sem você ter a mínima condição ou consciência nessa mente concreta do que seja essa casa. Chega lá, você vai falar, porra, mas é isso que eu estava querendo, voltar para casa, mas não é isso que eu queria. Então, olha, você queria voltar para casa, a casa é essa? Já pensou você chegar num lugar e saber que não é aquilo? Você sonhar com um protótipo de um arquétipo de homem ou mulher, assim, chega lá e não era aquilo, casou e não era nada daquilo. E aí, tarde demais. Olha a encrenca para se desfazer. Essa questão da casa é assim também. Você precisa, antes de você ir para casa, essa casa tem N explicações, ou N fatores, você tem que saber o que é, o que você quer. O que é essa casa? Você sabe o que é? Sabe se lá é bom ou não é? Tá de acordo com o que você tem? Você está pronto? Você tem capacidade de entender o que é essa casa que você quer ir? Pô, é uma fuga ou qual é? Pensa nisso. Tá? Primeiro acesso ao chat. Sweetie Lips. Escreve aí seu nome para a gente saber. O que a Regina perguntou? Deixa eu ver, o Jorge disse que foi uma boa pergunta. Deixa eu voltar aqui, eu falo pra caramba, né? Não deixa vocês falarem. Tá. A questão é descobrir o que é casa para você desejar voltar. É isso mesmo, Jorge. Nem tinha lido e nós falamos a mesma coisa. Como descobrir? Aí diz a Regina. O Jorge diz, boa pergunta. Só conseguimos descobrir ao andar, pois o caminho é parte da casa. Brilhante, meu querido irmão. Brilhante. Putz, você pode gravar aí, pode botar como frase aí, ó. O caminho é parte da casa. Pô, matou. Isso aí. O caminho é parte da casa. Então, como eu disse, se você não tem entendimento do que é casa, não adianta você querer voltar para casa. Pô. Então é isso. Então, não consigo colocar o meu nome na figura, Marli. Mas a gente sabe que é você, Marli. Você vai aprender. Ó, dia dos atrasadinhos não importa. A gente sempre chega na hora que tem que chegar. Então, olha, tá aí, já são 11h18, já são 50 minutos de bate-papo. Que gostoso. Ô Jorge, você disse pra mim que eu ia me exaurir. Ó, eu saio daqui, ó, se tem coisa que me carrega é isso aqui, meu irmão. É uma delícia a gente estar compartilhando, fazendo com essas amizades, com essa coisa de você poder trocar experiências, gente que pensa como você, gente que busca as mesmas coisas que você. Então, puxa vida, é um barco que navega numa só direção. Isso é maravilhoso, isso não é cansativo, porque nós estamos todos navegando na mesma direção. Cansativo é quando você rema contra a maré, e não é o caso que nós fazemos aqui toda manhã no Vida Inteligente. Eu espero que amanhã o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, antes de empreender viagem para a convenção da SBR, lá em São Lourenço, ele possa estar aqui conosco quarta-feira para a gente abordar um tema livre como nós fizemos ontem, tá ok? Muito bom, tá? Que calor é esse? Tá muito quente, né? Assim você teria que só responder perguntas e não trocar ideias. O que esse meu irmão Jorge está falando aqui? Deixa eu ver. Jorge, ia se exaurir se você quisesse escolher o assunto antecipadamente e divulgar. Não, foi isso, mas eu falei hoje aqui, mas vai envolvendo e a gente vai respondendo todo mundo, então a gente acaba conversando, é muito legal. Muito bom, carrega todos nós, eu acredito, diz o Ednilson, eu estou carregado. E será que vocês têm a dimensão do que estão fazendo? A Cleonice, eu não estou nem aí se eu estou fazendo a dimensão ou não. O importante é que a gente tem visto, é isso, esse carinho, essa amizade, e a gente
Mesmo nós sendo 10, 20, 30, 40 pessoas, não importa. 40 pessoas em 7 bilhões pensando diferente, nossa, estão transformando esses 7 bilhões de pessoas, porque afinal somos todos um. Ok? Então, beleza? Um bom dia, um fraterno abraço, um feliz sempre e fiquem em paz. Bye.